Eu vou ser sincero com vocês, eu estava programando outro vídeo para subir agora às 8 da noite, aproveitando que é véspera de Natal, fazer um vídeo mais descontraído, um vídeo um pouco mais divertido, mas não tem como a gente se divertir, não tem como a gente se descontrair com o Bolsonaro. Porque ele deu uma declaração simplesmente criminosa hoje à tarde. Uma bandidagem por parte do presidente da República que nos revolta. Então não tem como fazer algo descontraído, não tem como ser leve, depois de uma declaração de Bolsonaro a respeito da imunização de crianças. Ele vai entrar mesmo nessa batalha, ele quer comprar mesmo essa briga. É um monstro que ocupa a presidência da República, ele já passou de todos os limites. E faz 2 semanas que a gente está falando sobre isso aqui no canal. Mas a declaração que ele deu hoje extrapola todos os limites, falou algo na véspera de Natal. E esse cara se diz cristão. Olha o que ele falou. Não está havendo morte de criança que justifique algo emergencial. Vou repetir para você. Não está havendo morte de criança que justifique algo emergencial. São 2 vidas de crianças que acabam sendo perdidas. Você até fica passado. É uma criança que perde a sua vida a cada 2 dias em função da pandemia no nosso país. A cada 2 dias, uma criança perde a vida. E o Bolsonaro trata esse dado como se fosse aceitável. Não é aceitável. Não é. Quando alguém perde a vida no nosso país por conta da pandemia, sem a vacinação, é inaceitável. Porque já está disponível, já está para todo mundo. É simplesmente inaceitável o que Bolsonaro está fazendo. O presidente respondeu ao questionamento sobre demora na decisão de imunizar crianças contra a pandemia. O presidente Bolsonaro repetiu seu ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o falso médico. Queiroga não é médico. Queiroga não é médico. É um mentiroso, tem lá o diploma, mas não exerce. O que ele tem feito, retardando, criando dificuldades, criando barreiras para a imunização infantil, é de uma crueldade, é de uma vilania que, assim, nos assusta e nos indigna. Não está havendo morte de criança que justifique algo emergencial. Está morrendo criança de 5 a 11 anos que justifique algo emergencial? É pai que decide em primeiro lugar. Não, não é pai que decide. Não é. Não é. O pai, ele tem a responsabilidade com relação ao filho, mas não é absoluto. Não é absoluto. A vida do pai é uma, a vida da criança é outra. Porque se começa assim, aí depois o que vai acontecer? Não vamos mais imunizar contra outras doenças, contra a poliomielite, entre outras coisas. Aí o que acontece? A criança pega a doença e morre. Ou pega uma doença e acaba depois tendo sequelas. Não é assim que as coisas funcionam. A autonomia, a liberdade, o processo decisório vai até um certo ponto. Não é porque é pai que ele pode ir lá e tirar a vida do filho. Não é porque é pai que ele pode colocar a criança numa situação de risco. Bolsonaro faz isso. Olha, é incrível como a canalice disso. A canalice disso. A maldade disso. Não é um processo de decisão do pai. Não é porque ele criou os filhos do jeito que criou, absoluto, reprimindo vontades, que todos devem fazer isso. Não é assim. Não é assim. E ele continuou. Depois disse que não quer determinar nada para o tema. Se tem um problema na saúde, vão me culpar. Claro, você é o presidente, você não quer ter responsabilidade, você quer ficar andando de jet ski? Preguiçoso. Ele tira férias da vadiagem dele. Vão me culpar. Quando quero dar uma opinião, estou interferindo. Situação minha é complicada. Não é complicada. Não é complicada. Ele entra nessa história, vocês sabem, porque ele precisa manter o gado dele ativado. A quantidade de interações, a quantidade de publicações nas redes sociais a respeito desse assunto aumentou depois que o Bolsonaro começou a tratá-lo. E ele tem usado todos os artifícios que ele possui, inclusive a estrutura governamental, para criar dificuldades. E eu falando a estrutura pelo Ministério da Saúde, que coloca que a criança, para ser imunizada, precisa de atestado médico. Isso cria uma barreira imensa, como nós falamos aqui no vídeos anteriores, para a população de baixa renda. Porque precisa passar por um posto de saúde, o posto de saúde nem sempre tem vaga, o posto de saúde nem sempre tem horário, e aí, pelo convênio, não pode, porque não tem dinheiro, vai pagar a consulta particular? Sempre esmagando os mais pobres. É um bandido. É um bandido.
O presidente ainda colocou em dúvida a imunização mais uma vez e se queixou de não poder mais debater o crime. Não debater mais o assunto. Virou crime. Sim, virou, porque você é um criminoso. Ele é o criminoso. Ele é o bandido. O ministro da Saúde disse na quinta-feira que as mortes de crianças pela pandemia estão no patamar baixo para poder justificar a decisão da pasta em definir a imunização infantil apenas em 5 de janeiro. Uma criança morre a cada 2 dias. Em 2020, 3 mil crianças aproximadamente tiveram síndrome respiratória aguda em decorrência da doença da pandemia. 156 delas perderam a vida. Nesse ano foram registrados 3 mil casos e 145 perderam a vida. O Ministério recebeu recomendação favorável da Anvisa na semana passada. Bolsonaro disse também na sexta, hoje, que participou da consulta pública como cidadão. A consulta pública mentirosa, fraudulenta, porque você entra lá no site e você não consegue fazer o registro da sua opinião. Aquilo é uma mentira. E defendeu a proposta de exigir prescrição médica para vacinar. Eu não sou médico, mas tenho uma filha de 11 anos. Mas já tinha respondido, tem um médico do meu lado aqui, o Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Eu acho que qualquer procedimento tem que passar pelas mãos do médico, tá ok? Olha, é simplesmente um bandido. Ele é um bandido. Essa declaração que ele fez hoje é uma bandidagem pura que o presidente está fazendo. É complicado, né? Na véspera de Natal, a gente se preparando para a ceia, a gente se preparando para esse momento especial, vem Bolsonaro e fala uma atrocidade dessa. Não tem nem como desejar a você uma ótima ceia, porque a gente fica indigesto com essa situação. A gente fica indigesto. Eu espero que você possa aproveitar a noite de hoje com seus familiares, que você possa ter uma boa refeição, que você não se empanturre também de peru, de comida, não coma igual o Marcelo Queiroga, ou seja, como um porco, como um suíno, tá? Desculpa aqui também no final extravasar minha raiva, porque, pô, o que o Bolsonaro falou aqui é simplesmente um absurdo. Se você gostou do vídeo, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @Profiléu Oficial.